Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 17 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, é quinta-feira na área, claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago o melhor palpite do dia e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Vamos lá, começando às 15 horas, um jogo aqui de qualificação de Liga Europa. Jogo entre Celje e Sabah. Time, eu vou falar, na quinta-feira tá cheio de jogo de qualificação de Liga Europa, de Conference. Toma cuidado no pré-live, tem muito time pequeno aqui, tá beleza? Talvez ao vivo seja mais interessante. Eu separei o que eu achei melhor pra vocês. Vamos lá. De novo, eu tenho aqui Celje e Sabah. Primeira partida 3-2, um jogo extremamente over. Quando a gente puxa a race do time da casa, do Celje, ele é muito over goals. 1-1, 3-2, 3-3, 2-1, 2-1. E a equipe visitante do Sabah também é over goals e mesmo jogando fora de casa, vai precisar agredir. Precisa tirar pelo menos um gol de diferença. Então, novamente, para esse jogo, eu vejo uma partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Primeiro tempo, jogo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, apenas para complementar essa análise entre Celje e Sabah. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 90%. Pré-live, um jogo bom para gols. Escanteio, Celje, 8.1, belíssima média de escanteio jogando em casa. E a equipe visitante do Sabah, 4.1. Com relação aos cartões, Celje, 2.5, Sabah, 1.2. Fechou? E vamos lá, 15h45, qualificação de Conference, jogo entre Vikingur e Malicheva. Negócio é o seguinte, primeiro jogo 1-0 pro Vikingur jogando fora de casa. Agora o Vikingur joga em casa. Time, é o seguinte, o Vikingur é mais time e jogando em casa provavelmente vence essa partida. Se a gente olhar aqui a race do Vikingur, dos 5 últimos jogos venceu todas as partidas com muitos gols. E a equipe do Malicheva, como visitante, perdeu 3, empatou 2 e também é uma equipe over goals. Então, pré-live, aqui é vitória Vikingur e partida para pelo menos 2 gols. Qual que é o risco? Qual que é o problema dessa análise? O Vikingur não precisa vencer para se classificar. Com um simples empate, ele está classificado. Fechou? Vamos lá, 16 horas, ainda qualificação de Liga Europa, jogo entre Partizan e AEK. Negócio é o seguinte, primeiro jogo no Chipre, 1-0 pro AEK. Agora o Partizan, jogando em casa, jogando na Sérvia, precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Ou seja, jogando em casa, vai para cima do adversário. O Partizan em casa, dos 5 últimos jogos, olha, em 4 eu tenho pelo menos 2 gols. O AEK como visitante, dos 5 últimos jogos, em 3, pelo menos 2 gols. No histórico, um jogo em 2022, também Liga Europa, 2-2. Como o Partizan joga em casa e vai pra cima, eu acho que a gente tem um cenário aqui para gols, tá? Pelo menos 2 gols na partida. Probabilidades aí na tela para vocês. E vamos lá, probabilidades aqui para Partizan e AEK. Jogo para 2 gols, 75%. Com relação aos escanteios, Partizan 4.2, AEK média de 6. A média de cantos do AEK fora de casa é boa. Time, vamos lá. O Partizan joga em casa e precisa tirar um gol de diferença. Final do primeiro tempo, esse jogo ainda tá 0-0 e o Partizan na pressão, um escanteio no final do primeiro tempo é interessante e tem boa probabilidade, tá bom? Cartões, Partizan 1.5, AEK 1.4, Juizão 5.1, jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada equipe. Vamos lá, 16 horas, Eurocopa Feminina, quartas de final, jogo entre Suécia e Inglaterra.
Time, para mercado de resultados, eu acho um jogo bem equilibrado, tá bom? Mesmo sendo um jogo de quartas de final, que a gente sabe que é um jogo mais estudado, pré-live, vejo sim umas quartas de final com gols. Por quê? A Suécia, eu puxei dentro e fora de casa, tá? Dos 5 últimos jogos, olha, em 4 eu tenho pelo menos 2 gols. A Inglaterra, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, pelo menos 2 gols. E no histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols. Então, para essas quartas de final, eu vejo um cenário aqui pré-live, pelo menos para 2 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Suécia e Inglaterra. Jogo para 2 gols, 80%. Probabilidade alta. Gol no primeiro tempo, também 80%. Jogo em alta intensidade, a chance de sair um gol no primeiro tempo também é alta. Escanteios, Suécia 7, Inglaterra 5.8. Duas seleções com boas médias de escanteio. O que significa isso? Final do segundo tempo, alguma seleção está ganhando por 1 gol de diferença e a gente tem uma outra seleção sendo eliminada, o que vai acontecer? Quem está sendo eliminado vai com tudo para cima. E aí de duas uma, ou sai escanteio ou sai gol. Gol de empate ou gol de contra-ataque, tá bom? Então no final do segundo tempo, fique esperto com esse cenário. Com relação aos cartões, Suécia 0.7, Inglaterra 1.2, as duas seleções com baixas médias e a juíza 3.3. É um jogo decisivo, mas as médias são baixas. E vamos lá, 16 e 15, um jogo na Islândia. Na última rodada, a Islândia ficou devendo, mas geralmente, campeonato na Islândia é um campeonato bacana para gols, tá? Até vou puxar aqui o histórico desse jogo para vocês. 1-0 que sai um pouquinho da tendência, aí 4-3, 2-0, 2-1, 3-0. Qual que é a tendência da partida? Jogo para pelo menos 2 gols. Dá para pensar também num ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol no primeiro tempo. Fechou? Vamos lá, 19 horas, Copa Sul-Americana, jogo entre a Universidade do Chile contra o Guarani. Time, é o seguinte, Universidade do Chile, dos 5 últimos jogos em casa, ganhou 4 e empatou 1. Mercado de gols, ó, é um time over gols, tá? Pelo menos 2 gols por partida. O Guarani, como visitante, 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória. E se a gente olhar aqui questão dos gols, dos 5 últimos jogos como visitante, em 3 eu tenho pelo menos 2 gols. Então vamos lá. O que eu vejo para essa partida? Jogo no Chile, Universidade do Chile é favorito. Vitória ou empate, Universidade do Chile. Mesmo sendo a primeira partida de mata-mata, que é um jogo mais estudado, Universidade do Chile, como é uma equipe over gols, eu acho que dá pra gente pensar num jogo para pelo menos 2 gols e também pelo menos 1 golzinho do time da casa. Probabilidades aí. E vamos lá, probabilidades para a Universidade do Chile e Guarani. Jogo para 2 gols, 80%. Ou seja, pré-live é um jogo interessante para 2 gols. E repetindo, 1 golzinho da Universidade do Chile jogando em casa eu também gosto. Com relação aos escanteios, Universidade do Chile 6.5, Guarani 2.5. Percebam que a média da Universidade do Chile é bem alta e a média do Guarani fora é baixa. E o Guarani jogando fora, ó, sofre muitos escanteios, 6.3. O que dá pra gente pensar aqui? Primeiro tempo, mais escanteios para a Universidade do Chile. Dá pra pensar também que a Universidade do Chile vai fazer 3 escanteios primeiro que o Guarani. Final do primeiro tempo, final do segundo tempo, Universidade do Chile atrás do placar ou jogo empatado e o time chileno na pressão, 1 escanteio no final do primeiro ou segundo tempo, eu também gosto. Com relação aos cartões, Universidade do Chile 1.7, Guarani 1.6, Juizão 6.1, média alta do juiz, 1 cartão aí para cada equipe. Time, vamos lá, para mercado aqui de finalização e chute a gol, pelo lado da Universidade do Chile, a gente pode pensar no Leandro Fernandes e também no Lucas Diório. Bons números aqui para finalização e chute a gol. Fechou? E vamos lá, 19h30, Campeonato Brasileiro na área. O Fluminense recebendo o Cruzeiro. Tabela de classificação, o Cruzeiro é o vice-líder, 27 pontos, mas o Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo. O Fluminense vem na 7ª colocação, 20 pontos, mas tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, tá beleza? Time, vamos lá. O Flusão fez uma baita campanha no Mundial de Clubes.
No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vem jogando muita bola. Por esse motivo, pré-live, eu acho um jogo extremamente equilibrado, tá beleza? O mercado, ele dá um leve favoritismo pro Fluminense, talvez aqui fator casa. Por esse motivo, eu acho que dá pra gente pensar naquele conceito de handicap asiático. Handicap asiático mais um, Cruzeiro, tá bom? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Fluminense e Cruzeiro. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, jogo aqui para menos de 4 gols, tá? Com relação aos escanteios, Fluminense 7,7, boa média de escanteios em casa, e o Cruzeiro 5,1. Percebam que o final do primeiro tempo, a probabilidade para sair escanteio é alta. Então, jogo 0 a 0, partida em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo é bem interessante. Com relação aos cartões, Fluminense 1,6, Cruzeiro 1,9 e o Juizão 5 de média. Um cartãozinho aí para cada equipe. Fechou? Time, vamos lá. Para complementar aqui Fluminense e Cruzeiro, agora mercado de jogadores, tá? Finalização, chute a gol. Pelo lado do Flusão, o Arias, se estiver em campo como titular, parece que está sendo negociado, mas ainda não foi. Então, Arias como titular, para finalização, chute a gol, é um bom nome. E pelo lado do Cruzeiro, o artilheiro Caio Jorge. Para desarmes, pelo lado do Fluminense, o Hércules, aliás, como o Hércules jogou bola no Mundial de Clubes. E pelo lado do Cruzeiro, para desarmes, Kaique. Faltas cometidas na partida, pelo lado do Fluminense, o Nonato, e pelo lado do Cruzeiro, novamente, o Kaique. Fechou? Também vamos lá, 19h30, Campeonato Brasileiro Série B, o Operário jogando contra o CRB. Tabela de classificação, o CRB é o 11º colocado. Uma coisa me chamou a atenção aqui, ó. Dos 5 últimos jogos do CRB, ele perdeu 4 de forma consecutiva. Alguma coisa deve ter acontecido aqui. O Operário vem na 15ª colocação com 18 pontos. Time, é o seguinte, vamos lá, Race. O Operário em casa, dos 5 últimos jogos, uma derrota apenas, ganhou 3 e empatou uma. O Operário em casa tem boa regularidade. O CRB fora, 4 derrotas, 1 empate. É um visitante que vem mal. Ou seja, batendo o olho na análise pré-live, temos sim um favoritismo para o Operário. Vitória ou empate Operário. Qual que é o problema dessa análise? Aqui é Campeonato Brasileiro Série B. É um campeonato extremamente traiçoeiro, tá bom? Mas diante da análise, vitória ou empate, Operário. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Operário e CRB. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Com relação aos escanteios, Operário 4,1 de média, CRB 7,5. O CRB, como visitante, tem uma boa média de escanteios, tá? Final do primeiro tempo, ó, alta probabilidade para sair um escanteio. Jogo 0 a 0, partida em alta intensidade, esse canto tem boas chances de acontecer. Marco, o jogo tá no meio de campo, picotado, nada acontece. Obviamente que fica mais difícil. A análise ao vivo é fundamental. Cartões, Operário 2 de média, CRB 2,5, Juizão 6,3, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá para falar um pouquinho agora de jogadores, mercado de finalização, chute a gol. Pelo lado do Operário, o Bosquilha, e pelo lado do CRB, temos aqui 3 nomes, tá? Thiaguinho, o Meritão e também o GG. Fechou? E vamos lá, às 21 horas, um jogo de Copa lá na Bolívia, jogo do The Strongest contra o Always Ready. Time, o The Strongest em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma, é uma equipe over goals. O Always Ready jogando fora, dos 5 últimos, perdeu 2, empatou 3, não venceu nenhuma, também é uma equipe over goals. No histórico, vamos lá, 1, 2, 3 vitórias para o The Strongest e eu tenho 2 empates, ou seja, o The Strongest em casa geralmente leva a melhor contra a equipe visitante. E dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols, tá? Pré-live, vitória ou empate The Strongest, jogo para pelo menos 2 gols. E vamos lá, às 21h30, Copa Sul-Americana, o Bucaramanga da Colômbia jogando contra o Atlético Mineiro do Brasil. Batendo o olho nas duas equipes, tecnicamente, o Atlético Mineiro é mais time. O que a gente tem que tomar cuidado aqui?
andou ventilando na imprensa a questão dos salários do Atlético Mineiro, um possível atraso. Então isso pode ser um fator determinante, tá certo? Assim, o Galo entrando focado, jogando com vontade, com o time principal, eu acho que o Galo não perde mesmo jogando na Colômbia, tá beleza? Vitória ou empate, Atlético Mineiro. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Bucaramanga e Atlético Mineiro. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 65%. Com relação aos escanteios, as duas equipes com boas médias. Bucaramanga, 6. Atlético Mineiro também 6. Cartões eu gosto. Bucaramanga, 2.8. Atlético Mineiro, 2.6. E o juiz, 4.3. Pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá falar um pouquinho agora de jogadores para mercado de finalização chute a gol. Pelo lado do Bucaramanga, o Pons e também o Londonho. E pelo lado do Atlético Mineiro, Rony e o Hulk. Tá beleza? Para desarmes, pelo lado do Bucaramanga, Gutierrez. Pelo lado do Galão da Massa, o Rubens. Faltas cometidas, pelo lado do Atlético Mineiro, Lianco. E pelo lado do Bucaramanga, Gutierrez. Fechou? 21h35, Campeonato Brasileiro Série B, o Remo jogando contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino que vem na 3ª colocação e o Remo é o 5º colocado. Vamos dar uma olhadinha na race. O Remo em casa oscila, 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota. Mercado de gols, ó, menos de 4 gols é a tendência. O Novo Horizontino fora também oscila, 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias. Mercado de gols, menos de 4 gols também é a tendência. Time, vejo aqui um jogo extremamente equilibrado. Pré-live, prefiro jogo para menos de 4 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Remo e Novo Horizontino. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Escanteios. Remo, 4.8. Novo Horizontino, 3.1. As duas equipes aí com baixas médias de escanteio. Cartões, Remo 2.3, Novo Horizontino 2.4, Juizão 5.4, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá para encerrar aqui Remo e Novo Horizontino, mercado de jogadores para finalização. Pelo lado do Remo, Pedro Rocha e pelo lado do Novo Horizontino, Matheus Friso. Fechou? Vamos lá, como é que ficou meu melhor palpite pro dia de hoje? Jogo entre Universidade do Chile e Guarani. Primeiro tempo para a Universidade do Chile ter mais escanteios do que o Guarani, tá beleza? E também, no jogo entre Remo e Novo Horizontino, jogo para menos de 5 gols e para cada equipe receber pelo menos um cartão. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão, bora! Bora de palpitão num jogo bem equilibrado pelo Campeonato Brasileiro, jogo entre Fluminense e Cruzeiro. Vamos lá! Maior número de finalizações, Cruzeiro. Maior número de escanteios, Cruzeiro. Maior número de chutes a gol, Cruzeiro. Esse é o meu palpitão para hoje. Time, o vídeo tá acabando. Já deixou o like? Fez aquele comentário? Ainda não? Agora é a hora. Deixa o like, faz o comentário, ajuda demais. E amanhã a gente traz tudo de novo para vocês. Forte abraço. Te vejo por aqui amanhã. Valeu. Fui.